Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Thiago Bock, eu sou professor de Direito Administrativo e no ciclo A Prova de hoje nós vamos discutir um tema que volta e meia é cobrado em prova de concursos públicos e exames da OAB, mas que gera uma dúvida de alguns candidatos. São as agências reguladoras. Qual é a natureza jurídica de uma agência reguladora? Para que serve uma agência reguladora? E alguns aspectos importantes é o que nós vamos abordar hoje. As agências reguladoras são entidades da administração pública que regulam um setor da economia ou a prestação de um determinado serviço público. Surge aqui no Brasil a partir do Programa Nacional de Desestatização. O que é desestatizar? Retirar do Estado. Significa dizer que algumas atividades eram desenvolvidas pelo Estado, agora, a partir do PND, do Programa Nacional de Desestatização, passam para a iniciativa privada. Mas não é coerente que o Estado deixe de controlar essa atividade. Como é que o Estado controla a atividade? A partir da agência reguladora. E qual é a sua natureza jurídica? São autarquias em regime especial. E se são autarquias em regime especial, necessariamente possuem personalidade jurídica de direito público. São exemplos de agências reguladoras: a ANEEL, a Anatel, a ANP. São exemplos de entidades administrativas, de autarquias em regime especial, que regulam o setor da economia ou a prestação de um determinado serviço público. Peço que vocês tenham cuidado no trocadilho de algumas provas de concurso público. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial, mas nem toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora. Por exemplo, as universidades públicas federais normalmente são autarquias em regime especial, mas não são agências reguladoras. Existe uma lei, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, muito importante a leitura, uma lei pequena, vocês não vão perder muito tempo nela, é a Lei número 9986 de 2000. Institui, de acordo com a emenda desta lei, o regime de pessoal das agências reguladoras. Vulgarmente, ela é conhecida como Lei Geral das Agências Reguladoras. O traço característico das agências reguladoras é que elas possuem uma autonomia reforçada, uma autonomia diferenciada em relação às demais entidades que integram a estrutura da administração pública indireta. Eu vou citar aqui para vocês 3 exemplos, exemplos que normalmente são cobrados em provas de concurso público. O primeiro exemplo diz respeito a investiduras dos dirigentes de uma agência reguladora. Eles serão escolhidos pelo presidente da República e serão nomeados pelo mesmo presidente após a aprovação pelo Senado Federal. Esse é o primeiro ponto, de autonomia reforçada, diferenciada de uma agência reguladora. Segunda característica, está lá no artigo 8º da Lei 9986 de 2000, é um período de quarentena. O que significa isso? Significa dizer que o ex-dirigente ele não pode trabalhar no setor regulado por um determinado período. Quer esse período de quarentena evitar o risco de captura, risco de que o dirigente de uma agência reguladora seja capturado pelo setor regulado. Interessante observar que durante o período de quarentena, o ex-dirigente recebe normalmente as vantagens correspondentes do cargo público. E um outro ponto interessante, esse período de quarentena, de acordo com a Lei 9986, é de 4 meses. Significa dizer que todo o período de quarentena de qualquer agência reguladora é de 4 meses? Não. Nada impede que a lei específica da agência reguladora estabeleça um prazo diferenciado, desde que seja superior a 4 meses. E nós verificamos isso em algumas agências reguladoras. E o terceiro ponto, a terceira autonomia reforçada que a gente apresenta, diz respeito à possibilidade que tem as agências reguladoras de editar resoluções. Interessante observar que essas resoluções somente podem tratar de aspectos técnicos e mais, não podem contrariar um dispositivo legal, porque as resoluções estão abaixo da lei, correspondem, portanto, a atos infralegais. Essas são algumas informações sobre a agência reguladora. Espero estar em breve aqui com vocês, novamente, no Ciclo A Prova. Fiquem com Deus, muito estudo e até a próxima.